Meu nome é Sofia Katzkaminker, eu sou aluna do segundo ano do ensino médio da Escola Aleph Pérez, na cidade de São Paulo, capital. Vim aqui apresentar para vocês hoje o meu projeto monográfico, que ele consiste num projeto de bioimpressão de células-tronco pluripotentes e a diferenciação das mesmas como células neurais, com um método de tratamento para portadores da atrofia muscular espinhal tipo 2. Bom, esse projeto ele acabou surgindo quando eu pensei num questionamento que eu fiz para mim mesma há muito tempo atrás, de quando a gente aprendeu sobre o corpo humano. Quando a gente aprende sobre o corpo humano, a gente aprende que todas as nossas células, os tecidos, eles se regeneram. Por isso, quando a gente se corta ou a gente se machuca, não tem problema, porque a nossa pele, ela sara e esse corte some. E aí, com isso, eu comecei a pensar nas pessoas que ficam tetraplégicas e paraplégicas. E por que elas ficavam dessa maneira? Sendo que no âmbito geral, os tecidos se regeneravam. Então, por que essas pessoas machucavam a medula ou algum lugar da coluna e não conseguiam se regenerar, não conseguiam pegar os seus movimentos de volta? E foi através desse questionamento que ele me motivou a trabalhar com uma questão do sistema nervoso. Decidindo que eu queria trabalhar com o sistema nervoso, eu comecei meu projeto fazendo o levantamento de dados teóricos, através de vários artigos de alguns periódicos científicos, teses de mestrado, tese de doutorado, tanto em inglês quanto em português, a maior parte deles adquiridos através do Google Acadêmico e a base de dados deles, e também através do PubMed, que é uma espécie de Google Acadêmico, só que só tem artigos em inglês e é mais voltado para medicina do que o Google Acadêmico. Bom, com essas pesquisas iniciais, eu acabei encontrando a atrofia muscular espinhal tipo 2, que é uma doença hereditária autossômica, ou seja, ela atinge as pessoas independente do gênero, porque ela não atinge nenhum dos cromossomos XX, nem o par de cromossomo XY. E ela também é recessiva, ou seja, o portador precisa ter o gene de ambos os seus progenitores para essa doença se manifestar. E ela faz parte do grupo de doenças degenerativas do neurônio motor, junto com a ELA, que é a esclerose lateral amiotrófica, e ela é classificada dessa forma porque ela causa uma deleção, que é a remoção de um ou mais nucleotídeos de um gene, no gene de sobrevivência do neurônio motor. E por causa dessa deleção, ela acaba causando a morte dos neurônios motores e essas pessoas perdem alguns dos seus movimentos. Existem 4 tipos diferentes de AMI, e o foco do meu trabalho ele é no tipo 2. O tipo 2 ele foi escolhido porque entre os 4 tipos ele tem a maior e mais variada expectativa de vida, sendo de 10 a 40 anos. E ele também é conhecido como AMI crônica, justamente pelo esse longo período de vida. Porque tendo essa expectativa de vida mais variada, ele abre mais possibilidades de trabalho quando a gente faz a teoria com os pacientes. E, bom, tendo já esse foco na atrofia muscular espinhal, querendo trabalhar com os processos de bioimpressão, os objetivos desse trabalho passaram a ser estudar os diferentes métodos de bioimpressão de células-tronco pluripotentes, que podem originar qualquer tecido do corpo, menos um organismo completamente funcional, a diferenciação neural e, mais especificamente, os diferentes fatores neutróficos, que são a família de moléculas que ajudam na sobrevivência e na manutenção dos neurônios, e como manter um tecido bioimpresso viável. Porque dessa maneira, o tratamento poderia ser desenvolvido de forma teórica e de forma completa, porque esses objetivos dão a possibilidade de estudar tudo que você necessita, no caso que eu necessito, para desenvolver essa teoria. E, bom, novamente, como eu falei, todas as pesquisas elas foram feitas de modo teórico, com comparação de dados, levantamento de dados, e aí depois juntando toda essa base de dados adquirida através dos artigos de periódicos científicos, teses de mestrado, doutorado e etc. Essas pesquisas acabaram mostrando que a gente precisa dar uma atenção maior para o processo de delimitação do bioink, porque o bioink ele é uma espécie de tinta biológica que pode ser feita a partir de materiais naturais, tanto quanto materiais sintéticos ou até misturas dos dois. E essa tinta biológica que vai dar todos os nutrientes, todo o material necessário para a célula que for impressa sobreviver e se manter viável por mais tempo. Não adianta a gente fazer a célula e ela acabar morrendo alguns dias depois. A gente precisa de uma boa viabilidade. E por isso também a gente precisa que ela dure durante a diferenciação, ou pelo menos a diferenciação parcial dela, até ela ser implantada dentro dos pacientes. Então também é de extrema importância o estímulo que a gente escolhe mandar para essas células, porque é esse estímulo que vai desencadear a diferenciação delas em células neurais e não em células cardiovasculares, por exemplo.
Então, por isso é muito importante a gente entender com o que a gente está trabalhando para garantir que a gente está conseguindo aquilo que a gente quer. Além da grande importância do corpo nesse processo, porque o corpo, nosso sistema nervoso, ele tem uma coisa que chama neuroplasticidade, que é a capacidade natural dos nossos neurônios de se reprogramarem e formarem novas sinapses e novas conexões nervosas. Porque após o implante dessas células nos pacientes e a diferenciação total delas como neurônios funcionais, a gente precisa que elas sejam incluídas no sistema nervoso que já se encontra dentro do paciente, ou seja, dentro dos nossos corpos. Então, essa capacidade natural de se reprogramar vai ajudar os neurônios já existentes a se conectarem com os neurônios que foram implantados e formados agora dentro do corpo. Assim, esse é o modo que possivelmente a gente corrige a deleção, que é a remoção de um ou mais nucleotídeos de um gene causada pela AMI no gene de sobrevivência do neurônio motor. Porque sem eles, os neurônios não conseguem sobreviver, e esses neurônios que foram implantados não terão essa deleção. Então, eles vão corrigir a mutação que a própria AMI causa. Bom, com isso, a gente pode concluir que um ponto-chave é garantir a diferenciação adequada das células-tronco, porque daí elas vão se tornar os neurônios funcionais que a gente precisa, e que isso depende do bioink e dos estímulos, para garantir que tudo caminhe para um tecido neural e não para outro tipo de tecido no corpo. Por isso também, a especificação do bioink é uma das maiores dificuldades quando a gente fala desses processos de bioimpressão, que a escolha das substâncias vai garantir a viabilidade das nossas células, como eu mencionei. E foi esse fator de dificuldade da delimitação do bioink que levou à escolha de não apenas um fator neutrófico, que é a família de moléculas que ajuda na manutenção e sobrevivência dos neurônios, e sim vários fatores serem escolhidos por mim na desenvoltura desse projeto, para garantir a maior possibilidade de sucesso. Além disso, é muito importante uma compreensão dos testes que a gente tem que fazer para garantir que o nosso processo está dando certo, que são os testes de marcadores neurais, porque todo tecido tem seus marcadores específicos. E esses marcadores vão mostrar para nós que aquilo que a gente está fazendo é de fato um tecido neural. Além dos testes de expressão de proteína e expressão gênica, que são os testes feitos após as células serem implantadas nos pacientes, que vão nos garantir que a proteína que a gente precisa, que é do caso do gene de sobrevivência do neuromotor, está sendo expressa no corpo e ela está atuando da forma que ela deveria, ou seja, a mutação causada pela AMI foi apagada, podemos dizer, e substituída pela proteína efetiva, ajudando a melhorar o funcionamento dos neurônios e até alguns movimentos do corpo. Muito obrigada pela atenção e uma boa noite. Esse foi o final do meu projeto.